Vamos agora reforçar esse nosso entendimento de que quando você tem um objeto carregado, dotado de carga, e onde existe um campo elétrico, esse objeto experimenta a ação de uma força. A força é sempre igual a Q vezes o campo elétrico E. De forma que o que nós estamos fazendo aqui é duas coisas. A primeira, é claro, lembrar, né, que quando você tem uma carga numa região onde existe um campo elétrico, ela sofre a ação de uma força, né? E a segunda é que a gente também precisa sempre chamar a atenção, é que a interação elétrica, interações eletromagnéticas em geral, elas se dão à distância. E é por isso que a gente faz o uso do conceito de campo, que é um conceito um pouco abstrato. Mas, de qualquer maneira, ele é muito útil, né? E aprendemos isso há cerca de 150 anos, mais ou menos, com Faraday. Então, vamos a esta experiência. Vamos agora reproduzir uma experiência famosíssima, conduzida primeiramente por Coulomb. O objetivo dele era determinar as forças elétricas e como escrevê-las em função das cargas dos objetos que interagem entre si e também da distância. Então, o Cláudio vai agora nos explicar isso. Bom, aqui nós montamos um dispositivo, um experimento, tentando reproduzir o que o Coulomb fez, só com materiais muito simples, muito baratos. Então, aqui é um suporte feito com PVC, e aqui canudinho de refresco, e no meio tem uma linha fina de nylon. E isso aqui está preso nesse fio, e esse fio pode torcer. Então, o que o Coulomb fez? Ele sabia qual era a força de torção. Ele tinha uma maneira de calibrar essa força de torção. Então, por exemplo, se esse conjunto deslocava 30 graus, ele sabia qual era a força que equivalia a esse deslocamento de 30 graus. Então, essa era uma maneira de medir força. Então, eu posso pegar outra bolinha de isopor. Quer dizer, na realidade, ele media ângulos, né? Quanto era deslocado. Exatamente, né? Ele media ângulos, né? E associava a força. E outra esfera idêntica de isopor, né? Com canudinho de refresco também, para dar uma isolação. Olha, isso aqui é um copinho de café, né? Que eu coloquei gesso, né? É muito fácil de fazer, muito barato. E eu posso eletrizar essas esferas que já estão com uma tinta condutora, mas quem não tiver essa tinta pode embrulhar com papel de alumínio, também funciona. E a ideia é eletrizar essas esferas e verificar a dependência das cargas com a força e com a distância. Então, para eletrizar, a gente utiliza não canudinhos, porque a quantidade de carga tem que ser um pouquinho maior, a gente vai usar o eletróforo de volta, que também é feito com material muito simples. É uma bandeja de pizza e aqui uma ventosa só para segurar com um cabo isolante. Esse é o eletróforo de volta. E a eletrização a gente faz nessa placa de PVC. Isso aqui, na verdade, é forro de PVC, né, que o pessoal usa nos tetos e muitas vezes você acha até no lixo, né? Muitas vezes tem reforma de casa, etc., eles jogam fora. Ou, se não, pode ser comprado em materiais de construção. A gente atrita esse material, eu já atritei previamente. A gente agora coloca a bandeja sobre o material eletrizado. Então, ele vai polarizar as cargas, ele vai induzir cargas. Esse lado aqui vai ficar com carga de mesmo sinal da placa. E quando eu ponho o dedo, eu aterro. Ou seja, eu neutralizo a face de cima. Porém, a parte de baixo continua com as cargas bem atraídas pela placa de isopor, né, de PVC. Então, eletrizei por indução. Então, agora eu vou aproximar das duas esferas. Né, fiz o contato, houve a passagem de cargas e eletrizei as duas esferas, então, por contato.
As duas, como estavam... Como elas são iguais, devem ser cargas iguais, Iguais, né? exatamente. Cargas iguais, então ele bom. pode agora ver a força, medir a força. E ele pode fazer brincadeiras. Por exemplo, eu afasto, aí ele vê que a força diminui. Eu aproximo, ele vê que a força aumenta. Então ele pode fazer relação entre força e distância, como é que ela depende, né? Agora, ele pode manter a distância fixa e, por exemplo, variar a quantidade de cargas, né? Por exemplo, se eu pegar uma terceira carga, uma terceira esfera neutra... Você vai dividir por 2 aquela, né? Essa daqui, exatamente. Eu Interessante, grudo, bem imaginativo. dividiu Gostei. por 2 aquela esfera. Então ele já percebeu que a força diminui. Diminui. E pode fazer várias outras combinações. Por exemplo, eu aterro essa. Bom, agora a carga que ele tinha foi dividida por 2 de novo. Então, com isso, ele obteve aquela famosa fórmula de Coulomb, em que a força depende do inverso do quadrado da distância e do produto das cargas. Muito bom. Experiência importantíssima essa aqui.